Irmãos e irmãs, bom dia. Hoje, sexta-feira, primeira sexta-feira do mês de junho, esse mês tão bonito e querido por todos nós. Vamos então acolher a palavra de Deus para nós hoje, que é de São Marcos, capítulo 12, versículos de 35 a 37. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Então Jesus tomou a palavra e ensinava no templo. Porque os escribas dizem que o Cristo é filho de Davi. O próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, falou: Disse o Senhor ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Se o próprio Davi o chama de Senhor, como então ele pode ser seu filho? E a grande multidão o escutava com prazer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, conforme a gente tem acompanhado nessa semana, na 9ª semana do tempo comum, Jesus tem sido confrontado por várias autoridades da época. E hoje Jesus faz diferente. É ele quem confronta, através de um questionamento, aos escribas, colocando uma questão importante. Porque os escribas ensinam que o Cristo é filho de Davi. Então Jesus está fazendo uma crítica aos ensinamentos que os escribas faziam. Porque esse tipo de ensinamento, o que tinha por trás disso? Falar que era filho de Davi, tinha como ideia que ele era descendente de Davi e, portanto, o Messias seria como o rei Davi, um rei político, poderoso, que teria seu exército, que partiria para a batalha, que mataria outras pessoas, um rei, um Messias político. Então era essa mentalidade que os judeus tinham na época. E Jesus agora faz um questionamento desta mentalidade. Por que anunciam que o Messias é filho de Davi? Se o próprio Davi, e aí Jesus, na sua sabedoria, retoma o Salmo 110, no versículo 1º, 2º. Se o próprio Davi no Salmo rezou: Disse o Senhor ao meu Senhor, o Senhor, Davi, dizendo ao seu Senhor, o Deus: Senta-te à minha direita até que eu ponha teus inimigos debaixo de teus pés. Se o próprio Davi o chama de Senhor, como ele então pode ser seu filho? Olha Jesus afirmando que através do Salmo, Davi tinha plena consciência de que o Messias não seria simplesmente um herdeiro seu, um descendente seu, mas seria o seu Senhor. Alguém muito maior do que ele, alguém que está acima dele. Davi reconhece a divindade do Messias. Então, Davi reconhece que o Messias está muito além da sua linhagem de descendência. Então, Jesus coloca essa questão para abrir os olhos do povo, para que o povo pudesse reconhecer que o verdadeiro Messias já estava ali no meio deles. Que era da linhagem de Davi, sim, como Jesus foi através de José, mas não era aquele Messias de cunho político esperado e aguardado pelo povo judeu. E aí eu quero partilhar com vocês uma reflexão sobre as expectativas que havia na época sobre a figura do Messias. Então haveria para grupos, aí alguns grupos que defendiam o Messias, por exemplo. Um grupo defendia o Messias como enviado pessoal de Deus. Para uns, o futuro reino devia chegar através de um enviado de Deus chamado Messias ou Cristo. E ele seria ungido para poder realizar essa missão. Alguns esperavam que ele fosse um profeta, outros que fosse um rei, um discípulo, um sacerdote. Malaquias, por exemplo, esperava o profeta Elias. O Salmo 72 espera um rei ideal, um novo Davi. Isaías, ora espera um discípulo, ora um profeta. O espírito impuro gritava: Eu sei quem tu és.
que tu és o Santo de Deus, conforme o capítulo 1 de São João Marcos, Evangelho de Marcos. São João Marcos, não, né? São Marcos, o evangelista. Sinal de que também havia gente que esperava o Messias que fosse sacerdote. Os pobres de Javé, os Anauim, esperavam o Messias como servo de Deus, anunciado também por Isaías. Então esse era um grupo de pessoas que esperavam o Messias como enviado pessoal de Deus. Um outro grupo acreditava num messianismo sem Messias. Para estes, o futuro chegaria de repente, sem mediação nem ajuda de ninguém. O próprio Deus viria em pessoa para realizar as profecias. Não haveria um Messias propriamente dito. Seria um messianismo sem Messias. E isso também se percebe no livro do profeta Isaías, onde o próprio Deus vem chegando trazendo a vitória na mão, como a gente observa no capítulo 40 e 52. Para outro grupo, o Messias já chegou, né? Eles não esperavam o Messias. Para eles, a situação presente devia continuar como estava, pois achavam que o futuro já tinha chegado. Esses grupos não eram populares. Por exemplo, os saduceus não esperavam o Messias. E os herodianos achavam que Herodes fosse o rei messiânico. E à luz da ressurreição, e aí a partir da ressurreição de Jesus, né? Essa ressurreição torna-se a luz que de repente iluminou todo o passado. À luz da ressurreição, os cristãos começaram a reler o Antigo Testamento e descobriram nele sentidos novos, que antes não podiam ser descobertos porque faltava-lhes a luz de Cristo ressuscitado. É no Antigo Testamento que eles buscavam as palavras para expressar a vida nova que os cristãos estavam vivendo em Cristo. É lá que encontraram a maior parte dos títulos do Messias, no Antigo Testamento, relendo a partir da ressurreição de Jesus. Então, os títulos de Messias, Filho do Homem, Filho de Deus, Servo de Javé, Redentor, Senhor. Todos os grandes temas do Antigo Testamento desembocam em Jesus e encontram nele, Jesus, a sua plena realização. Então a gente percebe que a visão cristã é uma releitura de todo o Antigo Testamento a partir da ressurreição de Jesus, e lá foram encontrando, vários sinais do Messias que viriam e que se tornou muito claro em Jesus. E a gente pode perceber isso, que a ressurreição de Jesus, o Salmo 110 se concretiza. Davi tinha plena consciência que o Messias era o seu Senhor. Título dado aos cristãos, um dos títulos dados aos cristãos no início do cristianismo, e assim a profecia se cumpre em Jesus. Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus meio de nós, é o enviado do Pai para nós, mas que não seria nunca o Messias político, porque ele é Deus e não um rei político. Essa é a nossa fé, irmãos e irmãs, e que possamos aprender bem, compreender bem o ensinamento de Jesus, que estamos vivendo época em que muitos cristãos parecem que Jesus seja esse Messias, por isso essa questão da ligação do cristianismo com o poder político, isso é muito preocupante, porque querem fazer de um prefeito, ou um governador, ou um presidente, quase que um Messias cristão, um político enviado por Deus. Gente, o Messias já veio. Nós somos seus discípulos e discípulas. Ele é o nosso Senhor. Político ou cidadão, cada um de nós deve assumir a nossa condição de discípulo de Jesus e filho de Deus e colocar o Evangelho em prática, tendo como a lei maior o mandamento do amor. Não criemos outros messias, porque todos eles serão falsos, principalmente se for de cunho político. E Jesus retoma o Salmo 110 e no Evangelho de hoje fica muito claro para nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço fraterno, uma boa sexta-feira para você.